Olá, que bom ter você aqui. Você fica 5 minutinhos. Se gostar do conteúdo, fica até o final. Se não, tem outros vídeos nesse canal que você possa gostar mais, tá bom? Hoje a gente vai falar como se preparar para momentos de crise nos Estados Unidos. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então fica aqui comigo. E já envia para um amigo que gosta, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Nos últimos anos, o mundo entrou num estado quase permanente de instabilidade, né? Tem guerras que parecem distantes, políticas migratórias que mudam da noite para o dia, economias frágeis, inflação e insegurança, né? A pergunta não é se as novas crises vão acontecer, a pergunta é se você está preparado ou se você só está reagindo, né? Hoje eu quero te mostrar como pensar estrategicamente sobre o futuro, sem pânico, sem teoria conspiratória, tá? Mas com clareza, planejamento e maturidade também. Nós vivemos num cenário atual globado delicado, né? Conflitos armados ativos, tensões entre grandes potências, pressão sobre fronteiras, políticas imigratórias cada vez mais seletivas, instabilidade econômica em vários países, né? Mesmo que você não esteja diretamente envolvido, os impactos chegam até você, né? No seu visto, no emprego, no custo de vida, no dólar, na mobilidade, na segurança emocional, né? Planejar não é desistir do país onde você está, mas planejar é não depender de uma única realidade também, né? Existe uma diferença enorme entre viver com medo e viver preparado. O medo, ele paralisa as pessoas, né? A preparação te dá opções. Quem tem opções tem poder de decisão. As pessoas estrategicamente preparadas não entram em pânico quando algo muda, elas ativam os planos, né? Se você mora nos Estados Unidos ou pensa em morar fora, o primeiro pilar é a documentação. Então, é importante nunca depender apenas de um status, se houver alternativas, né? Então, é importante avaliar cidadanias possíveis, a origem, a ascendência, o casamento, né? As residências alternativas, os países com vistos mais flexíveis, né? Se amanhã as regras mudassem, você teria para onde ir legalmente? Você teria? Organize os seus documentos como se você fosse usar amanhã, mesmo que você nunca os use, né? As crises, elas expõem um problema sério, as carreiras que só funcionam em um país. O que é uma carreira portátil? É uma carreira que não depende de um país específico para existir, né? Ela pode ser exercida de qualquer lugar do mundo, ou no mínimo ela sobrevive às mudanças de país, visto, economia e políticas locais, né? Em vez de você estar presa a um sistema, a uma empresa, uma legislação, um idioma ou um mercado único, a pessoa constrói habilidades, renda e posicionamentos transferíveis, né? Em termos simples, se você precisar mudar de país amanhã, a sua renda, a sua profissão continuam sendo as mesmas? Continuam existindo? Se sim, você tem ou está construindo uma carreira portátil. Se não, sua carreira é dependente de território, né? Os 4 pilares de uma carreira portátil são as habilidades transferíveis, né, que são competências que funcionam em qualquer país, como comunicação profissional, estratégia, análise e organização, ensino, mentoria e consultoria, tecnologia, escrita, marketing, design, gestão de projetos, né? São carreiras que não dependem de licença local rígida, como medicina, direito, engenharia tradicional, né? O próximo pilar é a renda desacoplada em um único país, né? Então, a renda, ela pode vir de clientes internacionais, pode ser em dólar, euro, moeda forte, ela não depende do emprego local presencial, né? Então, os exemplos desses são prestação de serviços online, contratos remotos, negociação digital, consultoria especializada, né? Um outro pilar é o posicionamento profissional claro. Quem tem carreira portátil não vende horas apenas, né? Vende solução, conhecimento, estratégia, resultado. Por exemplo, eu faço X,
para resolver Y para as pessoas Z. Então, isso funciona em vários mercados e não em só país, né? E tem a parte da adaptabilidade cultural e mental também, que a carreira portátil exige. Aprendizado rápido, lidar com culturas diferentes, não depender de como sempre foi, ajustar linguagem, oferta e formato também, né? É sobre saber se mover. E o que não é carreira portátil? É o emprego 100% presencial, é a profissão que exige licença local não transferível, é a renda dependente de um único empregador ou país, é um negócio físico sem operação online, né? E os exemplos de carreiras portáteis, né? É o consultor, o advisor, o mentor, o professor online, o especialista em estratégia, carreira e negócios, o marketing, conteúdo, escrita UX, é o tech, dados e automação, são os negócios digitais, né? São os cursos, serviços e produtos digitais. E por que isso importa em tempos de crises, né? Porque as crises, elas mudam as regras imigratórias, elas afetam os empregos locais, elas reduzem a mobilidade, elas criam instabilidade econômica, né? E quem tem a carreira portátil tem opções, decide com mais calma, não entra em pânico, planeja, não reage, né? A carreira portátil, ela não é fácil, não é rápida e não é trabalhar e viajar sempre, né? Mas ela é estratégica, antifrágil e uma forma de liberdade real. Ela não se trata de ganhar milhões, ela se trata de não ficar refém de um sistema único, né? É importante ter um planejamento financeiro anticrise, mas antes de eu falar sobre o planejamento financeiro, já deixa o seu joinha, compartilha com um amigo que precisa saber dessas informações e se inscreve no canal, tá bom? O planejamento financeiro anticrise, em tempos instáveis, quem sobrevive melhor não é quem ganha mais, é quem se organiza melhor. Quem tem reserva de emergência real, não simbólica, né? Pelo menos 6 meses você pode viver com aquele seu orçamento, né? Menos dependência de crédito, diversificação de moedas, país e renda, estilo de vida ajustável, né? As crises, elas não quebram quem ganha pouco, elas quebram quem vive no limite, na verdade, né? Considerar mudar de país com consciência numa crise dessas, mudar de país não é uma solução mágica, mas pode ser uma estratégia inteligente quando feita com consciência. Mudar de país não resolve automaticamente problemas financeiros, emocionais ou profissionais, né? Ela amplifica o que já existe, o preparo ou o despreparo. Por isso, antes de decidir, é essencial avaliar uns critérios de forma racional e não emocional. A estabilidade política, o país, ele não é só a paisagem bonita, né? Ele é o sistema também. Então, avalie se o país ele vive mudanças políticas frequentes, se as regras mudam de forma abrupta, se há histórico de instabilidade institucional, se o estrangeiro é afetado diretamente nas decisões políticas, né? E por que isso importa? Porque as crises políticas costumam gerar mudanças rápidas em vistos, impostos, direitos e trabalhos, né? Tem a parte do sistema de saúde, não é um detalhe, é super importante o sistema de saúde, né? Então, é importante fazer perguntas práticas. Saúde é pública, privada ou mista? Estrangeiros têm acesso? Seguro é obrigatório? O custo é previsível ou pode quebrar uma família, né? Um país pode ser excelente até você precisar de atendimento médico, não é verdade? O clima social com os estrangeiros. A lei diz uma coisa, mas a sociedade diz outra coisa. Então, como os estrangeiros são tratados no dia a dia? Existe xenofobia velada? O país está passando por uma anti-imigração? Sua nacionalidade, sotaque ou aparência geram resistência?
a adaptação social pesa tanto quanto a documentação, né? E custo de vida real, não o do Instagram, sabe? Não aquele custo de vida que você coloca lá que você tá tendo uma vida boa o tempo inteiro, né? É o real, né? Custo de vida não é só aluguel, é o pacote completo. Então, a moradia, a alimentação, o transporte, a saúde, os impostos, a educação, o lazer mínimo. Muitos países baratos se tornam caros quando você chega sem renda estável, né? E a possibilidade de residência legal. Sem status legal não existe plano. Tipos de vistos disponíveis, tempo até residência permanente, caminho para a cidadania se houver, risco se depender de um único status, né? Então, uma regra de ouro é nunca mude contando com exceções ou jeitinhos. Enfim, tem que ser tudo bem planejadinho, né? Tem também a questão da língua e adaptação cultural. O idioma é sobrevivência, não é detalhe. Você consegue trabalhar no idioma local? O mercado aceita estrangeiros com sotaque? A cultura é mais direta, fria, informal e rígida? Choque cultural derruba muita gente que não estava bem, que estava bem preparada no papel, mas aí foi para a realidade, né? Então é importante ter essa avaliação, né? Trocar de país sem planejamento pode ser mais traumático do que ficar no país que você já tá, né? Sem planejamento, a pessoa ela perde identidade profissional, ela entra em subemprego, ela se isola facilmente, ela gasta as reservas rapidamente, ela vive em estado constante de insegurança, né? Mudar de país não é fuga, é estratégia quando existe um plano. E quem muda com consciência escolhe melhor. Quem muda no desespero paga mais caro, né? E a preparação emocional e psicológica, né? As crises, elas também são emocionais. Então, é importante você verificar se você não está tendo uma ansiedade coletiva, uma sobrecarga de notícias, decisões muito impulsivas, o medo da perda de identidade, né? Quem se prepara emocionalmente não toma decisões no pico do caos, né? Então é importante que você reduza o consumo das notícias tóxicas, crie clareza de valores, né? Tenha um apoio estratégico, então uma mentoria, um planejamento. E você não precisa decidir nada hoje, mas precisa começar a pensar estrategicamente, né? E se o cenário mudar, você tem opções? Se a sua carreira de hoje, ela sobreviveria fora do país? Seu plano depende de uma estabilidade eterna? Então tem todos esses pontos, né? Eu abordo esses tipos de temas nas mentorias que eu faço. Então, se você precisar de algum auxílio nesse sentido, entre em contato comigo. Meus contatos estão aqui no descritivo do vídeo. Também tem outros produtos que você pode se interessar, tá bom? Eu tenho curso para imigrantes que querem alavancar sua carreira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho o curso da prosperidade, tem outros materiais que você pode se interessar também, tá bom? Então, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa desse conteúdo e deixa um joinha no nosso canal, tá bom? Obrigada por ter você aqui.